O novo coronavírus trouxe pânico para a população e nos aprisionou dentro de nossas casas. Ficamos impossibilitados de ter o contato físico como tínhamos antes. Com o passar do tempo, mudamos a nossa forma de nos comunicar e de nos interagir. Tudo pela internet, pelo celular, pelo computador ou tablet. Pouco eram os contatos físicos pessoais. Também, isso, com o passar do tempo, começou a dar uma sensação de um avanço no tempo, com tudo passando mais rápido do que o comum. E essa sensação estamos carregando ainda nos nossos dias. O tempo parece que está passando muito mais rápido do que o comum. Com a normalidade das atividades, tudo volta como antes. O trânsito e o estresse. Precisamos também fazer uma pausa. Pausa para salmodiar. Boa noite, graças e paz, irmãos. O salmo que eu escolhi, que é o meu salmo preferido, é o Salmo 90. Então eu vou fazer aqui a leitura dele. Então, Salmo 90. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos aparecem as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Só um parênteses aqui, né? Esse é o meu salmo favorito e geralmente esse salmo é lembrado, né, falado em aniversários, né? Coincidentemente, sábado passado foi meu aniversário, né? Então é um salmo que geralmente é lembrado nos aniversários. Então, vamos lá, eu vou começar a falar um pouco do que esse salmo significa para mim, do que ele fala comigo. Eu gosto bastante dele e de várias partes, eu tiro várias lições dele, mas um dos pontos principais que eu gosto dele é bem no começo, o versículo 2, já fala assim:
Antes que os montes nascessem, tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. E esse versículo em específico me lembra o meu versículo preferido, que fica lá em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de ser o Todo-Poderoso. E eu gosto bastante, tanto do versículo de Apocalipse, quanto esse versículo aqui, porque ele traz à nossa mente a grandeza de Deus, né? Então eu acho que o ponto-chave quando eu medito nesse salmo é já logo no começo eu me lembrar da grandeza de Deus, né? E aqui fala de eternidade a eternidade, tu é Deus. Eu gosto bastante desse salmo, porque eu acho que ele faz muito bem esse contraponto. Ele mostra a grandeza de Deus e mostra a pequenez do ser humano. Então eu gosto bastante desse contraste. Por quê? Porque, pelo menos para mim, é muito fácil eu me ver em situações em que eu me considero autossuficiente. Então eu acho que assim, eu tenho uma dificuldade, eu falo, não, eu vou sair dessa dificuldade sozinho, então eu vou chegar, vou fazer isso, aí eu vou tentar alguma coisa, não dá certo, vou tentar outra coisa, não dá certo. Mas assim, eu esqueço de levar para Deus. Eu simplesmente vou e tento com minhas forças, com meu conhecimento, resolver as situações, as adversidades que vêm. Enquanto aqui esse salmo diz muito bem isso, né? Ele faz esse contraponto, né, da grandeza de Deus e o quão falhos, quão fracos nós somos, né? A nossa vida é como a relva, né? Que cresce de manhã e à tarde logo murcha. Então, esse salmo, sempre que eu leio, ele me traz isso, né? Me traz a terra de novo, né? Ele abaixa o meu ego. Então eu gosto bastante dele, né? Que aí eu reflito na grandeza de Deus e o quão eu sou dependente de Deus, né? E me faz refletir em todos os momentos em que isso não me vem à mente, em que simplesmente eu vivo como se eu fosse o dono da minha vida, como se eu fosse suficiente e por muitas vezes eu me esqueço da dependência que eu tenho com Deus, né? E do tamanho da importância que Deus tem nas nossas vidas. Uma parte também que eu gosto bastante dele é que fala do quão breve é a nossa vida. Antes de eu conhecer esse salmo, tinha uma frase que eu gostava bastante. Eu creio que esteja em latim essa frase, mas não sei. Que é memento mori, que significa lembra-te, homem, que tu morres, né? Então lembra que você é perecível, que você é limitado. E eu acho que esse salmo representa muito bem isso, né? Então ele me ajuda a lembrar disso. Eu sou limitado, sou falho, sou passageiro, ao contrário de Deus, que Ele é Deus, de eternidade a eternidade. Então, faz eu olhar de uma forma diferente para a minha vida. A parte que fala assim, né? Nos ensina a contar os nossos anos para que alcancemos corações sábios. Isso fala muito comigo, porque a inteligência, a sabedoria é uma característica que eu prezo muito, né? Que eu reparo muito nas outras pessoas e que eu busco exercitar em mim. Só que aí, esse salmo me lembra, né, de que a sabedoria, pela sabedoria em si, é em vão. Salomão, que quando Deus perguntou o que ele queria, falou que o que ele escolhesse, Deus daria em dobro. Ele escolheu a sabedoria, e mesmo ele tendo ganhado sabedoria, ele usou de forma errada. Por muito tempo usou de forma certa, mas mesmo com tanta sabedoria, ainda acabou se corrompendo. Então esse salmo, sempre que eu vejo essa passagem que fala assim, nos ensina a contar nossos anos para que alcancemos corações sábios, eu me preocupo, eu falo assim, será que eu só acumulei conhecimento em mais um ano que se passou, em mais alguns anos que se passaram da minha vida,
mas o que eu estou fazendo com esse conhecimento? Eu estou usando esse conhecimento só para mim? Só para alcançar coisas que amanhã perecerão? Ou eu estou usando para a obra daquele que morreu na cruz por mim? Então, esse é um ponto que me chama bastante atenção. Várias vezes eu valorizo, o conhecimento, a sabedoria, só que a maioria das vezes eu estou usando só para mim. E eu me esqueço daquele que me presenteou com a inteligência, com a sabedoria, daquele que cuida de mim, daquele que me dá condições para aprender coisas novas. E muitas vezes, eu mesmo sendo pequeno, sendo apenas alguém passageiro, eu quero usar essa sabedoria para mim, em vez de usar para Deus, que é eterno, que é o Senhor, que é o Alfa e o Ômega de eternidade a eternidade. Um outro ponto que eu reflito bastante, aqui já no finalzinho. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido. Essa parte, que é o versículo 15, eu trago para mim no sentido que muitas vezes a gente quer cobrar a Deus alguma coisa, fala: Deus, passei tanto tempo tendo problemas e tudo, então a gente quer cobrar bênçãos de Deus, como se Deus devesse algo para a gente. Só que o que eu tiro disso daqui é que muitas vezes esses anos que a gente fala, que Deus tem nos afligido, são simplesmente o resultado de nossas escolhas erradas. Então, assim, se eu passei por esses anos de aflições, por esses momentos de aflições, a grande maioria não foi simplesmente porque Deus falou assim: não, quero que o Leônio passe por momentos de aflições. Não, foram escolhas erradas minhas, foram momentos que eu quis ser autossuficiente. E mesmo assim, mesmo a gente fazendo uma escolha errada, mesmo a gente querendo tomar as próprias decisões, fazer a nossa vontade, a gente ainda chega para Deus e fala assim: ó Deus, sofri tanto, então queria que o Senhor pelo menos me abençoasse agora na mesma quantidade, Então, essa parte também me traz muito a analisar o que eu tenho feito, E analisar a situação que eu estou passando. Porque é muito fácil a gente se colocar no papel de vítima, mas é muito difícil a gente assumir as consequências do que a gente faz, No Antigo Testamento a gente vê várias vezes a nação de Israel sofrendo pelos próprios atos, É uma nação que está sendo abençoada, que por muitas vezes está vencendo, ficar claro que é pela mão de Deus, porque capacidade numérica, poderio de armamentos, de capacitação para vencer guerras não tinha. Então estava vencendo pela mão de Deus, mas aí a ciente acaba adorando outros deuses ou querendo se enaltecer, e aí sofre, e muitas vezes eles falam: Deus, por que permitiu que nós passemos por isso? E eu vejo isso pela minha vida, que muitas vezes eu estou naquele momento que eu estou reclamando, murmurando, até comentando para os outros, eu falo: nossa, mas está difícil, está tão difícil. E aí, quando eu vejo esse salmo, ele me traz isso: mas essa dificuldade eu estou passando por quê? Deixa eu analisar como que ela começou. E muitas vezes eu vejo que eu estou passando por aquilo por uma escolha errada. Talvez era simplesmente eu colocar nas mãos de Deus, eu não estaria ali, Então ele me traz também essa questão, me ajuda muito nessa questão de não murmurar, de me tirar desse papel de vítima, mas sim, então aí sim, ver onde eu errei, ver onde eu posso melhorar, de que forma usar os anos que Deus me der, O versículo fala assim: o tempo da nossa vida é 70 anos, aqueles que chegarem aos 80, o pagamento é cansaço e enfado, Mas esse salmo me mostra que eu tenho um propósito para usar esses anos. E esses anos, os anos que Deus me der, a sabedoria que Deus me der, ao longo desses anos,
eu tenho que usar para a obra dele. E aí sim, eu poderei dizer que a minha vida, que os anos não foram em vão, mas sim foram para uma obra muito maior que eu, que foi para a obra de Deus, aquele que é Deus de eternidade, a eternidade. Amém. Amém.